A impressão que eu tenho é que, tipo, a gente cria uma barreira muito grande. Tipo, será que eu realmente preciso disso? Será que realmente esses conteúdos vão ser transformadores mesmo? Pode ser que tenha gente achando que você é atriz, tá? Que a gente está te pagando para você estar aqui. Tamanha é a barreira que muitas vezes a gente coloca na nossa frente, né? Você não, né? Você, assim, a exemplo de muitos outros colegas que inclusive já vieram aqui para falar um pouco da trajetória deles, se colocaram como aprendiz, sabe? De, beleza, tá aqui o método, eu vou estudar, vou estruturar e vou aplicar. E aí, inclusive, eu queria que você contasse a história, já entrando nessa questão da barreira, de quando foi a história, para mim me marcou muito, né? Uma das lives que a gente estava. Você falou que foi lá, visitou, foi fazer um atendimento domiciliar, inclusive um paciente com pós-Covid. Enfim, você viu a necessidade de um paciente precisando do seu serviço e você foi lá, de forma bem natural, ofereceu para ela um acompanhamento intensivo. Como é que foi para ti isso? Queria que você falasse um pouquinho. Bem, eu conversei, né? Geralmente antes de qualquer visita domiciliar, principalmente se for uma consulta domiciliar nova, né? Primeira visita, eu geralmente converso com alguém. Esse alguém geralmente é o filho, no meu caso, é algum filho, um cuidador, alguém nesse sentido. E aí eu procuro meio que saber o que eu vou encontrar. E era um paciente pós-Covid, né? Um paciente que estava me procurando através da indicação de uma colega. E essa colega, ela foi muito importante na vida desse filho que me contactou. Então, a indicação dela era uma indicação que tinha peso. E aí eu já fui pensando nisso, né? De que esse paciente queria uma reabilitação, precisava de uma reabilitação. Ele tem plano de saúde, mas também já trabalhei em home care, enfim, eu sei como as coisas funcionam e sei como é que é esse tipo de atendimento. Então, eu cheguei lá e ele já tinha tido alguns atendimentos do home care, não estava satisfeito, porque efetivamente não ia atender a demanda dele de reabilitação. E aí propus para ele fazer esse acompanhamento com a minha equipe, né? E aí eu escolhi pessoas que poderiam exercer aquilo, e ele topou, e foi muito legal, assim, superou as nossas expectativas, né? A resposta desse paciente ao nosso tratamento foi melhor do que nós mesmos imaginávamos, né? Em um mês, o paciente que praticamente não tinha controle de tronco já estava andando e brincando de ficar sem a bengala. Então foi assim algo muito bom, muito gratificante, extremamente. E aí, para esse paciente, você e a sua equipe estavam ali de forma intensiva, estavam mais próximos, estavam ali. Para quem é clínico, isso é primeiro, é poderosíssimo do ponto de vista principal da nossa profissão, que é ajudar o paciente a se recuperar mais rápido, a ter mais resultado, né? E que muitas vezes a gente não consegue monetizar isso. Pelo contrário, algumas especialidades como a sua, geriatria, pediatria, a própria cardio, endócrino, a gente acaba fazendo esse a mais, mas a gente não consegue muitas vezes ter um retorno, por exemplo, financeiro disso. A gente acaba, por exemplo, uma consulta que o colega pode cobrar, sei lá, R$300, aí ele dá um retorno, já fica por 150. Se ele for fazer uma consulta de 1 hora e meia, a consulta dele já cai bastante o valor da hora dele. Aí depois ele tem que ficar dando assistência por telefone, à noite, outros dias, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp. Muitas vezes a hora desse colega está valendo quanto? R$50, né? E a gente tem essa barreira, né, de meu Deus, será que eu cobro? Será que eu não cobro? E aí eu queria, com a tua história, com esse caso, eu queria deixar claro que, inclusive se tiver algum paciente aí, pode ser que tenha, quando o médico consegue cobrar por um serviço que ele efetivamente entrega e que gera valor para o paciente, ele tem que cobrar. Porque pior é a gente não cobrar e a gente depois não conseguir dar assistência adequada, a gente está ali correndo, né? Muitas vezes, né? Não prestando o serviço da melhor forma. Então, quando você cobra um valor justo, eu estou falando de valor justo, eu não estou falando de explorar o paciente, não. De um valor justo. Um valor em que realmente você possa estar ali à disposição daquele paciente, você, sua equipe, você está ali, por exemplo, ter uma pessoa para fazer esse acompanhamento, para acompanhar e tudo mais. Então, para o clínico estruturar um plano de acompanhamento e oferecer isso para os pacientes é
uma das coisas que para a gente vale muito a pena.